Eu vou começar a aula, depois vocês acompanhem, tá, gente? O conteúdo é importante, o último conteúdo nosso do curso, tá? Depois a gente só vai ver aí como fazer essa conclusão aí com toda essa situação de pandemia. Mas meu conteúdo encerra-se hoje. Está faltando só a avaliação final por meio do trabalho, ok? Bom, vamos lá. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos aqui falar um pouquinho sobre ética em compras, né? E assim, o que é que vocês entendem por ética? O que é a palavra ética para vocês? O que será que significa isso, né? Então vamos tentar entender um pouquinho o que é essa ideia da ética, como ela funciona, para que ela serve, por que a gente fala dela aqui dentro do departamento de compras. Então a palavra ética, ela tem origem no grego ethos, tá? E ethos era um estudo, era um ramo dentro da filosofia que estudava fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é bom. Mas não é bom para o Marcelo, não é bom para o João, para o José, para o Tião, para a Maria. Não é esse bom para uma pessoa, é um bom para toda a sociedade, para todo o grupo, né? Os romanos, eles pegaram essa palavrinha, o ethos, e deram uma adaptada, né? E criaram a tal da moral. Então, ética e moral, etimologicamente falando, elas têm a mesma origem. A gente hoje tem uma certa diferençazinha, né? Os conceitos do que é ou não moral, eles mudam com o passar do tempo. A ética ela é um pouco mais estática, né? A gente não deixa de considerar antiético um determinado comportamento. Ele pode até não ser mais imoral, tá? Então vamos lá. Vamos seguir. Então, o profissional de compras, gente, ele muitas vezes ele vai receber propostas, né? Sabe, aquelas propostas que teoricamente a gente sabe que deveria dizer não. Pois é, aqui é a mesma coisa. O profissional do departamento de compras vai receber propostas para almoço, presente, viagem, um monte de coisa. E aí? Será que é ético aceitar essas coisas? Será que isso não fere, né, um bom princípio da negociação? Né? Pensando nisso, algumas empresas já no seu código de ética, e eu sei que vocês já ouviram falar de código de ética com a Luana, né? Já no seu código de ética, as empresas vão lá e proíbem o comprador de aceitar qualquer coisa, né? Proibir não tem discussão, não tem como acontecer, né? Ah, eu aceitei porque eu não sabia, né? Não tem como, gente, tá? A partir do momento em que existe uma regra de conduta dentro da empresa, ela tem que ser cumprida, tá? Então, aí nós já temos aqui um caso específico, né? Porque a gente tem que levantar essa grande questão que é: quando eu aceito um presente, será que eu não vou me sentir no dever de comprar do fornecedor X porque ele me deu um presente, né? Pensa diferente, ó, vocês lembram que eu sou formado em direito, né? Imaginem vocês que eu, como advogado, chego lá no cartório que precisa julgar o meu processo, né, processo do meu cliente,
e leva um presente para o funcionário que é responsável pelo processo e um presente para o juiz, né? Dou para ele um vinho importado daqueles mais caros. Gente, será que isso não vai ficar estranho? Porque se o juiz decidir a meu favor, mesmo que eu esteja correto, como que prova que essa decisão não foi motivada pelo presente, tá? Então a gente tem essas questões que são aplicadas aqui também dentro do departamento de compras. Então a gente tem três parâmetros, né? A gente tem as atividades que são antiéticas, que é aquela que eu olho, eu sei que aquilo é errado, né? Mas eu fiz, né? Não deveria, mas tem gente que faz. Nós temos as ilegais, gente. Ilegal é mais grave que antiético, porque na ilegal eu tenho um, uma lei, eu tenho um dispositivo jurídico que me proíbe de aceitar ou de praticar determinada atividade. Então é mais grave do que antiético, hein, gente? E nós temos as questionáveis. A questionável, ela é aquela que está num limiar cinza. Eu não tenho certeza se ela é ilegal, se ela é antiética, se é aceitável. Então, a gente também deve evitar, né? Ficou em dúvida, evite. E algumas dessas atividades que a gente pode enumerar aqui são, por exemplo, tirar proveito de erro de escrita, né? Um erro evidente, aquele erro que você olha e você fala, eu sei que isso está errado, né? Por exemplo, o meu fornecedor, ele tem um produto lá que custa R$ 100. Só que na hora dele digitar, ele bateu o dedo errado e mandou R$ 10 a unidade na cotação de preço para mim. Lembra, nós vimos semana passada, aquilo que fica decidido durante a cotação, ele tem valor legal? Então, eu estou me aproveitando de algo que eu sei que está errado, né? Eu sei que o preço não é 10. E isso é muito complicado, né, gente? Outra coisa, né? Fixação de preço. Você forçar que um preço fique num determinado valor para gerar uma situação de anticompetitividade, né? Também não é legal isso, gente. Outra aqui, agora do lado do vendedor. Eu chego lá, mostro um produto para o meu cliente, falo, ó, dá uma olhada nesse produto aqui. O cliente olha o produto, analisa, testa, tira, abriu aqui, nossa, legal, bom, bonito. Pode encomendar, eu quero 100 unidades. Só que a hora que chega a unidade, o produto não era exatamente o que eu mostrei para ele. Por quê? Porque na verdade eu apresentei uma versão melhorada, sabendo já que eu ia entregar uma porcaria. Gente, isso aqui não dá, né? Eu não posso fazer isso. Não é nem questão de ética, né, gente? É uma questão até de caráter. É pior ainda, na minha opinião. Além do que, eu vou poder cancelar o negócio se eu tiver como provar, tá, gente? Fora do Brasil, nós temos aqui a Associação Nacional de Gerentes de Compra nos Estados Unidos, né, por essa sigla aqui, NAPM. Ela, para dar uma regulamentada nisso, ela desenvolveu um conjunto que são 3 princípios e 12 padrões, né, de comportamento que a gente tem que observar enquanto comprador. E cabe falar um negócio, tá, gente? Aqui no Brasil nós não temos algo específico nesse sentido. Nós temos a Associação Brasileira dos Profissionais de Compras. Vamos ver aqui o nome do site certinho. A BPC, a Associação Brasileira dos Profissionais de Compras, isso mesmo, tá? Então, quem quiser dar uma olhada, a BPC, abpcompras.com.br, não faço parte, tá, gente? Mas estou divulgando porque tem a ver com o nosso conteúdo.
Então, nós não temos especificamente, igual lá nos Estados Unidos, que criou um comportamento. Então, a gente, subsidiariamente, a gente, de uma forma complementar, adota esses comportamentos aqui para o Brasil como algo desejável. Tá? Então, quais são os 3 princípios? Lealdade à sua organização, justiça para com aqueles com quem você lida e fé na sua profissão. Vamos rapidamente falar de cada um dos 3, né, gente? Lealdade à sua organização é o mínimo que eu espero de um funcionário, né? Você trabalha num lugar, o mínimo que se espera de você é lealdade ao local com que você trabalha. Não vai tentar enganar seu patrão, não vai tentar desviar fundos. A gente sabe que tem gente que faz isso. Não é correto, tá? Segundo, justiça para com aqueles com quem você lida. Gente, vamos lá, né? Não faça ao outro o que você não quer que façam para você. Mais ou menos isso aqui. Trate corretamente o outro para que você possa ser tratado de forma correta. Trate os outros de forma justa para ser tratado com justiça, né? Deu para entender aqui que né? E fé na profissão, tá? Não é fé no sentido religioso da palavra, é fé no sentido de acreditar. Então, acredite no que você faz, acredite na sua profissão, né? Isso aqui, gente, também, né? Se você não acredita naquilo que você faz, é impossível você ser um bom profissional naquela área. Então, precisa, né, gente? Precisa de coisinhas básicas aqui. Isso aqui a gente espera, é o mínimo esses 3 princípios. E os 12 padrões, vamos lá, Marcelo, só tem 2, porque estão vários slides, né, gente? Então, olha só. 1. Evite a tentação de prática antiética nas relações. Então, na hora de se relacionar com o seu fornecedor, na hora de se relacionar, né, com a própria empresa, com seus colegas de trabalho, evite a tentação de práticas antiéticas. Seja nesses relacionamentos, nas suas ações e nas suas comunicações. Não espalha boato, não espalha a fofoca, né, gente? Coisinhas básicas. 2. Demonstre lealdade ao empregador, seguindo diligentemente, olha que palavra bonita, suas instruções legais e utilizando somente a autoridade que lhe foi concedida. O que é isso, né? Então, como que eu demonstro que eu sou leal ao meu patrão? Lembra? Lealdade, né, à empresa. Primeiro, gente, siga as instruções dele. Faça aquilo que ele fez, que ele mandou você fazer. Óbvio, desde que seja permitido pela lei, né, gente? Para evitar problemas. E só use, né? Só use os poderes que ele te deu. Não abuse do seu poder, né, em nome de vantagens, seja para você, seja para a empresa, tá, gente? Não importa se é a empresa que vai ser beneficiada. Você não pode abusar disso, tá? Vamos seguir. 3. Abstenha-se de quaisquer negócios pessoais ou atividades profissionais que criem conflito entre os interesses pessoais e os interesses do empregador. É aquela brincadeira, né, gente? Olha, eu trabalho na loja de roupas e eu vendo roupa que eu vou buscar lá em São Paulo, né? Gente, você está criando uma situação de competição, né? De interesses entre você e o seu patrão. Evite, tá? Ah, Marcelo, mas eu queria empreender. Ok, você tem algumas opções. Empreenda em algo que não afete o negócio da empresa ou se desligue da empresa, gente. Não é ético, não é legal a gente fazer esse tipo de coisa. 4. Privar-se de solicitar ou aceitar dinheiro, empréstimo, crédito, desconto, né? Presentes, diversões, favores. Faltou uma vírgula aqui que o professor não colocou. Serviços, seja dos seus fornecedores atuais, seja dos potenciais, né? De forma que não pareça, né, que a sua decisão foi motivada
pelos benefícios que você ganhou. Então, evite pedir, né, que é o solicitar, ou se te oferecerem, não aceita não, fala obrigado, valeu, beijo no seu coração, tá? 5. Manipule informações de empregadores ou fornecedores com o devido cuidado e consideração apropriada a respeito das ramificações éticas e legais. Gente, manipular aqui não é no sentido ruim da palavra, tá? Manipular é de trabalhar com essas informações. Gente, quando a gente trabalha num determinado lugar, a gente tem acesso, às vezes, a algumas informações e eu tenho que ter discernimento e eu tenho que ter a cabeça no lugar para saber que eu não posso fazer mau uso dessas informações e que isso pode ter consequências, inclusive legais, tá, gente? Então, 6. Promova relações positivas com o fornecedor. Então, ó, legal, joinha, né? Como? Através da cortesia, né? Então, seja educado, né, gente? É coisinha que não precisava nem falar para ninguém, né, gente? Tem que ser educadinho, por favor, né? E imparcialidade em todas as fases do ciclo de compra. Gente, o que é imparcialidade, né? Olha, eu não gosto, eu, Marcelo Pessoa, não gosto de uma determinada marca, de um determinado vendedor, né? Pode acontecer, mas eu não posso levar isso para o campo da compra. Se aquela marca é a melhor para o meu negócio, né? Desde que não seja negócio próprio, tá? Nós não estamos falando de negócio próprio, porque aí vai entrar sim interesses pessoais seus. Você como funcionário do departamento de compras, né? Você tem que pensar no que é melhor para a empresa, mesmo que não seja a marca que você gosta, mesmo que você não vai com a cara daquele vendedor, paciência, né? É assim que funciona. 7. Abstenha-se de acordos recíprocos que restringam a competição. O que é isso, né, gente? O meu fornecedor é o seguinte: eu sou teu maior cliente, eu sou o cara que mais compra de ti e eu vou fazer a seguinte jogada. Se você subir um pouco o seu preço, vai dificultar que os meus concorrentes comprem com você. Então vamos fazer isso? Você sobe um pouquinho o preço, eu continuo comprando, eu sou o que te dá o maior lucro mesmo. Vamos lá? Gente, isso não é legal, né? É uma prática anti fair play, né? Para usar um termo do esporte, né? O tal do fair play, o jogo limpo, né, gente? Isso não é legal, tá? Pode até ter implicações legais aí, eventualmente criação de um cartel, de um dumping, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui, ok? 8. Conheça a letra, tá, Marcelo? Qual delas, né? Não, gente. Letra significa lei, tá? Então aqui nós estamos falando de lei. E obedeça a ela. E além do que está na lei, você também tem que obedecer ao espírito das leis. O que é espírito das leis, gente? Às vezes, um determinado é, comportamento, uma determinada prática não está explícita na lei, que é proibida ou que é favorável. Mas a gente sabe que, mesmo não estando escrito, o que é. Tá? Então, esse é o espírito da lei. Obedeça a ele também, né? E fica atento sempre às ramificações legais que essas decisões de compra suas possam acarretar para a empresa, né, gente? Não precisava nem falar a essa altura do campeonato, né, finalzinho do curso, que essas coisas podem sim ter efeitos, nem sempre legais, né? E legais agora quando eu falo tanto no sentido de lei, quanto no sentido de joinha, né, gente? Vamos lá. Próximo 9. Encoraje todos os segmentos da sociedade para que participem do processo de compras. O que é isso aqui, gente? Como que eu faço isso? Então, vamos lá, ó.
demonstrando apoio a empresas pequenas ou que estejam em desvantagem comercial ou que pertençam a minorias étnicas. Isso aqui, gente, é uma forma da gente fazer o quê? Trazer um pouco mais de igualdade e justiça social, tá? Não sei se vocês vão se lembrar, ano passado, com essa questão, né, que a gente já estava da pandemia, a gente já estava entrando, né, naquela época, num isolamento social severo, depois foi dando uma relaxada. O que, que aconteceu, gente? A Páscoa, ela teve uma queda nas vendas absurda, né? Por quê? Porque não teve Páscoa, não teve festa de Páscoa. E eu não lembro agora se foi a Lacta, eu não lembro agora qual dessas grandes marcas, ela fez um projeto que ela forneceu com preço abaixo do preço de custo ovos de Páscoa para pequenos comerciantes locais, né, de cidades. Para quê? Para que eles pudessem vender mais barato e poder ter, né, uma ajuda ali durante aquele momento da pandemia. Isso faz parte desse encorajar os segmentos, né, gente? Guardem essa informação, eu vou voltar nela um pouquinho mais para frente, tá? 10. Desencoraja o envolvimento do departamento de compras em programa de compras pessoais, patrocinados pelos empregados que não estejam relacionados com o negócio. Sabe a tal, né? Ó, eu tô com a revistinha da Avon aqui, quer comprar? Gente, ok, você pode vender, não tem problema nenhum se não faz competição com a empresa. Mas talvez ali dentro do local de trabalho não seja legal, evita, tá? 11. Aumente a proficiência e a estatura da profissão de comprador, adquirindo e mantendo um conhecimento técnico atualizado e os mais elevados padrões de comportamento ético. Isso aqui, gente, é simples, né? É o seguinte: melhore o conhecimento na área, aprenda, estude. Lembra que eu falei primeira aula de compras? Departamento de compras exige que eu estude sempre. É isso aqui, tá? Por último, realize compras internacionais de acordo com leis, costumes e práticas dos países estrangeiros, coerentes com as leis do Brasil. Então, gente, né, não posso comprar se não tiver de acordo com a nossa legislação aqui, né? Então eu tenho que levar isso em consideração, tá? Acabou a aula? Não. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a negociação em compras, né? O que é a negociação em compras? O processo dessa negociação ele precisa ser vantajoso para as duas partes, comprador e vendedor, tá? Então os dois precisam ver vantagem nisso. O processo de negociação tradicional ele era chamado de ganha-perde. Como que é isso, né? O que é um ganha-perde? Uma das partes ou as duas fica tentando pegar toda vantagem só para ela. Só eu que posso ganhar na brincadeira, né? A bola é minha. Se eu não puder ser escolhido primeiro, eu não jogo e ninguém mais joga, sabe assim? Pois é. é... Só que isso, gente, dificulta um acordo, porque se uma das partes quer ter toda vantagem, significa que a outra vai ter só desvantagens, né? Então isso não é legal, né? A gente tem uma tendência hoje que é o processo ganha-ganha, né? As duas partes sabem que para fechar um bom acordo, as duas vão ter que abrir mão de alguma coisa, né? Vão ter que falar, ó, oh, beleza, pode ficar, dessa vez você leva isso, na próxima eu, né? Faz as pequenas concessões. Gente, se os dois ganham alguma coisa e ninguém sai prejudicado, é ótimo. Esse relacionamento, ele tende a perdurar no tempo, né? É um relacionamento saudável, e isso é bom, tá? Eu falei que eu ia voltar num tópico rapidamente,
a gente tem hoje uma ideia ainda mais interessante, que é o ganha, ganha, ganha de novo. Então, quem ganha? O fornecedor ganha, o comprador ganha e a comunidade ganha. Como assim a comunidade, Marcelo? Quando eu encorajo a comunidade a participar, ela gera mais empregos, e aí o meu fornecedor, que é da comunidade, ganha, e a minha comunidade ganha empregos. Mais empregos significa mais poder de aquisição, né? Mais poder aquisitivo, significa que eu posso vender mais. Olha que interessante isso, gente. Tá? Ainda está bem no começo essa proposta, mas quem sabe, né? A gente não vê isso crescer. E o que precisa para ser um bom negociador? Então, o bom negociador, ele sabe que a negociação é um processo, não é algo que chega e acabou, tá? É um processo. Então, processos são coisas que vão se desenvolvendo, né? Ele precisa ter a mente aberta, né, para poder aprender. Ele precisa estar alerta, né, para suas necessidades pessoais e também as do negócio, né, de forma que e além disso, né, perdão, ele precisa também estar atento às necessidades do oponente. O oponente aqui, gente, é o vendedor. A gente chama de oponente porque ele está do outro lado da negociação, não porque ele é inimigo. Precisa ser flexível e capaz de mudar, né, se precisar, as metas e identificar essas metas, esses interesses mútuos seus e do oponente, né? Não tentar convencer o oponente que ele está errado e que tem que mudar, né? Gente, isso é um processo, não é você que vai fazer isso. Tentar desenvolver alternativas criativas que vão de encontro às necessidades do seu oponente. Então, para os dois ganharem, precisa ser cooperativo. Acabamos de falar tudo isso, é ser cooperativo. E saber que atingir os próprios objetivos, né, ao mesmo tempo que eu faço contribuição significativa para alcançar as metas da empresa onde eu trabalho, vão fazer com que eu me destaque, com que eu me torne um bom profissional, tá? Além disso, né, como estratégias para uma boa negociação, empatia, não preciso nem falar, né, saber se colocar no lugar da outra pessoa. No começo da negociação, peça informações, não fica discutindo nada, só pede as informações e analisa. Deixa para definir, para julgar depois. Use técnicas de questionamento de respostas abertas para permitir um diálogo, né? Nada de sim e não só. Gere confiança na pessoa com quem você está negociando. Evite encurralar ela. Saiba ouvir. E quais são os estilos de negociador? Então a gente tem o catalisador, que é um cara criativo, com grandes ideias, sempre de olho nos grandes empreendimentos. Vantagens boas. Desvantagem. Às vezes ele está tão viajando na maionese que a gente precisa puxar ele de volta, né? Então ele é considerado às vezes superficial e irreal. O apoiador, aquele cara que é focado no ser humano, sabe trabalhar em equipe, né? Gosta de fazer novos amigos, isso é bom. Desvantagem, se ele não souber dosar isso, vai ser incapaz de cumprir os prazos, desenvolver projetos. Controlador, ó, o cara toma decisão rápida, organizado, conciso, objetivo, sabe o que é urgente. Se não tomar cuidado, é insensível. Analítico, esse cara faz muita pergunta, coleta dados. Ele é perfeccionista e detalhista, e isso pode ser ao mesmo tempo que uma coisa boa, uma desvantagem, né? Tem perfeccionista e detalhista que não sai do lugar. Por quê? Porque não consegue definir nada, né?
Então, gente, é importante saber o quê? O bom negociador, ele vai fazer o quê? Concentrar características de liderança, desenvolver uma visão estratégica, um alto senso de responsabilidade e ética. E vai buscar sempre o melhor para o negócio, respeitando o limite do seu fornecedor. Com isso, encerramos o conteúdo meu das matérias do curso. Até a semana que vem eu dou um parecer para vocês sobre como vai ficar a situação do projeto final, ok? Então é isso, gente. Aquele abraço, coraçãozinho para vocês e se cuidem.